Pode liberar o papo sobre casamento e fé, que ela tá na área. Débora Amorim, se apresenta pra galera. Oi, gente, tudo bem? Débora Amorim, confesso que eu tô temerosa, Meu né? Deus, calma. Sou muito parecida com a Bruna, gente. Então, a gente é sanguínea, a gente tem que se conter. Hemorrágica. É verdade, é verdade. Mas, Débora, conta aí pra gente essa mulher multifuncional que você é, né? E como é que dá conta de tudo? Então, eu vou dizer uma coisa que... Primeiro fala tuas funções, né? Que a Débora é multifuncional real. Então, eu sou mãe de 2 crianças, sou esposa do Diego há 17 anos, sou advogada há alguns anos também e estou na metade da faculdade de medicina. Olha isso. Além de ter um Ministério com Mulheres, né? Que é a mentoria do lar, que eu trabalho. E aí a gente vai... Aí eu vou dizer uma coisa que um dia desse... Ela é fitness, tá? Então a gente tenta, né? Ó, hoje eu não consegui. Desde 8 da manhã vestida... Mas tu é focada na academia. Ainda vou. Hoje o inimigo não vai ganhar. Não vai. E eu vou malhar ainda hoje, né? Mas outro dia, Bruna, eu encontrei uma pessoa, seguidora do Instagram na feira. Aí tava eu e minha mãe. Aí ela, Débora, como que tu dá conta de tudo? Pelo amor de Deus, eu canso só de ver. Aí a minha mãe entrou logo e disse, fazendo tudo mal feito. Ou seja, a gente não dá muita conta. Tem coisas que a gente deixa a desejar, então, né? Então, assim, aí a mulher olhou assim, meio que decepcionada, sabe? Assim, como assim? A mamãe, quando ela é boa mãe, ela não é boa esposa. Quando ela é boa estudante, ela não é boa mãe. E boa filha, eu ligo pra ela, aí, tu tem mãe. Aí ela é boa filha, mas aí ela já deixa... Então, aí eu disse até pra minha mãe nesse dia, se você for perfeccionista e quiser fazer tudo com excelência, você não vai conseguir fazer nada. É verdade. Né? E vai se frustrar. Sim. Né? Porque tem muita gente que... E assim, a sanguínea, ela é essa que faz tudo pela metade, mas faz tudo. É, né? o mal feito, mas feito. Eu né? não julgo. Então a gente vai dando conta. Débora, a sociedade ficou um pouco maluca, né? E os valores inverteram. Hoje, diante de tanta... vamos dizer bem aberta, de tanto mimimi, a mulher esqueceu de ser mulher e o homem esqueceu de ser homem. Então, a gente vê que está muito em alta hoje. Mentoria do lar para ensinar a mulher o papel dentro da casa e o tal do Legendários, que agora está ensinando o homem a ser homem. Por que tu acha que teve essa necessidade de vir essas mentorias? Porque, querendo ou não, Legendários também é uma mentoria... devido aos valores, à sociedade, à internet. O que tu acha que mudou na cabeça das mulheres e dos homens e tem sido o principal fator desses fracassos, desses casamentos, muito divórcio acontecendo, né, Débora? Sim. Bruna, o livro da Mentoria do Lar foi escrito pela Dev, e é uma americana que ela fala exatamente disso. Ela falou o seguinte, que a família começou a desandar quando a mulher saiu de dentro do lar para trabalhar. Revolução Industrial, a guerra precisou dessa mão de obra feminina e a mulher saiu para trabalhar. E quando ela saiu para trabalhar, ela se sobrecarregou. Porque não é função da mulher. Gente, a gente tem que entender... Eu estava conversando essa semana com alguns amigos e eles estavam falando que foram criadas por mãe solteira, né? E aí, eu também fui criada por mãe solteira, né? Meu pai não foi casado com a minha mãe. Sim. E tal. E aí, eles estavam falando para mim, homens, me falando que as mães se tornaram pessoas idosas mal-humoradas. Sabe assim, aquela pessoa rancorosa, uma pessoa de mal com a vida. E aí, eu explicando para eles, eu disse, gente, a mãe de vocês assumiu uma função que não era dela, de prover, de ser o homem da casa, daquele que... Porque a mulher, ela foi feita para uma outra coisa, né? Só que aí, as circunstâncias, tudo, né? Também, o que eu acho também, Bruna, é que hoje... A maioria dos casamentos, eles acabam por falta de perdão. Antigamente, as pessoas perdoavam mais, né? Aí eu vejo assim, claro e lógico que não são todos. Eu não estou falando de todos, porque tem casamento que é insustentável. Sim, né? A gente vai já falar disso. Então, assim, eu não estou falando disso. Eu estou falando, assim, um casamento que termina porque 2 pessoas já não estavam em sintonia. É porque, sabe, com incompatibilidade de... Gente, não é assim. Verdade. Né? A Bíblia nos respalda para alguns motivos do casamento, né? Mas não é esse. Não são esses, né? E aí, essa falta de perdão faz com que... E aí, sobrecarrega a mulher.
A mulher vai para fora, só que ela tem as responsabilidades dela dentro de casa. E Deus, ele não tirou essa responsabilidade da mulher. Verdade. Você quer ir lá fora, mas lá dentro é você que é A a mãe. prioridade, né? A prioridade. Então, assim, eu sempre falo, qual é a mulher que chega em casa e é casada e deita no sofá e olha para o homem e diz, o que tem para comer? Verdade. O que vai ser a janta? Gente, se tem, você tem que andar de joelho e agradecer a Deus, entendeu? Porque seu marido é assim. Porque o meu, que é a maioria, né? Que ele tá Sim. junto com a maioria, ele chega e diz, amor, o que tem pra jantar? É isso aí. Né? E os filhos só perguntam da mãe. Mãe, o que tem pra comer? E aí tem muita mulher que se revolta e fala, mas tu não tem pai? Mas só tem eu aqui dentro dessa casa. Gente, eu sou uma pessoa que eu amo servir os meus filhos. Se eu não vejo o pai deles fazendo a mesma coisa. Eu gosto de fazer porque é diferente, tem um toque diferente, né? Mas é o propósito, tu nasceu com esse propósito. Na verdade, as pessoas têm que entender isso. Sim, precisam. Enquanto tu não entende, tu fica numa guerra eterna. Sim, e outra coisa também, que quando você não entende o seu propósito, né? Você vive em círculos. Porque ninguém consegue ser feliz não sendo aquilo que Deus fez. Entendeu? É tipo uma pessoa que nasceu para falar da palavra e não tá fazendo o seu propósito. Ela vai ser infeliz, gente. Tá me batendo. Assim, o coração dela sempre vai ter um vazio e ela sempre vai deitar e vai dizer, Senhor, eu queria fazer mais para ti. Ô, Débora, tu tá me... Então, a gente precisa... eu até preguei sobre isso numa igreja, que foi um seminário sobre propósito, né? Quando a gente vê, assim, pessoas que têm dinheiro, têm um casamento bem-sucedido, é mãe de crianças saudáveis, infelizes. Por quê? Porque ela não está cumprindo o propósito que ela veio na Terra. Tem tanta coisa pra gente ocupar a cabeça dentro do nosso lar, que se as pessoas descobrissem o prazer que tem nisso. Gente, eu amo. Eu também. Eu nem gosto de sair de casa, às vezes, no final de semana, pra ficar realmente lambendo a cria e a casa. É algo muito gostoso, bom. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou, né, que as mulheres estão esquecendo o papel. O que a Bíblia fala sobre o papel da mulher? A mulher, ela é a alma da casa. Uma mulher, ela dá o tom da casa, ela dá o cheiro da casa. Quando tu entra na casa, tu conhece a mulher. Pela decoração da casa. Tu sabe se ela é organizada, se ela é bagunceira, se ela gosta de tons mais claros, mais escuros, se ela gosta de ter uma casa cheirosa, se ela gosta de casa ventilada. Tu sabe quem é a mulher quando você entra na casa dela. Então, o papel da mulher é esse, porque a gente, na verdade, Bruna, as pessoas esquecem muito de que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Quando Deus, ele fez a primeira cirurgia, eu sempre falo isso, Deus, ele fez a primeira cirurgia no Éden, né? Ele adormeceu o homem, tirou a costela e fez a Eva. Então, ele fez e disse, ela vai ser a sua auxiliadora idônea. A mulher veio para fazer esse papel, né? E a gente faz esse papel com os filhos. A gente é auxiliador. Homem precisa de mulher desde pequeno. Verdade. E o homem, ele procura sempre a mulher que é parecida com a mãe dele. Então, se você for uma mãe que é presente, uma mãe que é aquela, sabe? É engraçado, o meu filho mais novo... Mas tu sabia, Débora, sem querer te cortar, eu já ouvi de uma pessoa, tá? Por isso que é muito importante ser boa mãe. Que ele falou assim, eu sempre falava isso, né? Aí até ele me cortar, eu falei, todo homem procura a mãe numa mulher. Ele falou, Deus me livre de achar minha mãe numa mulher. Depois desse dia eu fiquei... Porque ele foi abandonado, ele teve várias coisas. Então, ele falou que ele travou. Eu fiquei, cara, pensando nisso, né? Mas quando ele tem uma boa mãe, ele procura essa mãe. Quando ele tem uma mulher ruim. E provavelmente esse homem não dá certo com mulher nenhuma. Não dá certo com mulher nenhuma. Não dá, porque ele não teve essa referência. Falo, amigo, mas talvez seja isso. Você está procurando uma mulher que... Que ele não teve. Tu não tem noção. Que ele não teve, exatamente. O meu filho mais novo, ele é muito sem filtro, sabe? O Azaf, ele fala assim pra mim, mamãe, quando eu casar, eu quero uma mulher igualzinha a você. Isso é bom, né? É ótimo. Assim, e a gente, como mãe, a gente dá muito mais testemunho, ensina com exemplo do que falando, né? A gente está sendo observado o tempo todo, né? Então, a gente precisa entender o nosso papel em casa. Quando a mulher chega em casa, a alma da casa chegou. Você pode comparar, por exemplo, a casa de uma viúva e a casa de um homem viúvo.
O homem viúvo, a casa dele não tem planta, porque ele deixou morrer. As paredes descascam. Verdade. E quando a mulher fica viúva, a casa fica igual. Verdade. Porque ela é a dona da casa. Então, tem cheirinho de comida na hora do almoço. O homem não tem. Não tem aquele cheirinho de bolo no forno. Não tem, porque o homem, ele não foi feito para ser o dono de casa. Tanto é que tem homens que assumem esse papel e são muito infelizes. Sim. São homens frustradíssimos, que a mulher entendo. ganha mais Sim. e aí ele fica em casa e ela vai e sai para trabalhar mais. Isso é o motivo de estar acabando muito casamento, Exatamente. né? O homem se sente impotente porque a mulher tá provendo muito mais. Não, né? e mandando. Ela sente que ela é Como ela tá provendo, ela tá... Ela quer mandar também. Porque sempre foi o comum, o homem prover, a mulher aceita e o homem não fica, né? Não. Ele já teve esse ensinamento. A mulher não. Parece que a sociedade realmente inverteu tudo e quando ela começa a ganhar dinheiro, ela quer... Não, quer ser igual. Nós não entendemos que nós nos complementamos, nós não competimos, né? Mas aproveitando essa tua mensagem, o que é, como tu falou, é algo que eu ensino para os meus filhos e tal. Eu ia te fazer essa pergunta, mas eu vou logo fazer. Como que tu cria os teus filhos para serem bons maridos para as futuras esposas dele? Nós somos mães de menino. Sim. É algo que é muito, né? Porque a gente, pelo menos os meus, eu acho que estão na mesma fase que os teus. Tô entrando na adolescência, já começa a puberdade, começa a sexualização de alguma forma, porque eles estão descobrindo. O que tu tens feito, Débora? Qual é o teu papel como mãe, como, né, a pessoa que está forjando aqueles homens, porque eles vão virar homens, para as futuras esposas? Eu acho que o principal testemunho que a gente dá é o jeito que o pai dele me trata. Então, a gente sempre ensina assim, você vai ter uma princesa em casa. E eu sempre falo para os meninos, eles mesmos hoje falam, por exemplo, outro dia a gente viajou, a gente foi para Santa Catarina e a gente chegou numa praia, tinha muita mulher de biquíni muito pequeno mesmo, sabe? E assim, a gente cria os meninos na igreja, a gente cria de um jeito e tal. O mais velho, se ele nota, ele finge demência. Sim. Ele fica muito na dele. Mas o pequeno não tem filtro. Ele, mamãe, esses peitões são bonitos. Assim. Aí a gente olhou assim, aí o pai virou e disse, esse não é lugar para o profeta. A gente está criando 2 profetas. Que bom. Então, esse não é lugar de profeta. Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. E a gente foi para uma praia mais deserta, que tinha muita criança, tinha muita família, não era muito negócio de muita... tinha, tipo, como se fosse um happy hour na praia, muitos jovens e tal. E a gente saiu de lá. Então, sempre que a gente vai em algum lugar que tem alguma coisa que não é para eles mesmos falam, mamãe, esse lugar não é para profeta. Não é lugar para profeta. A gente está criando 2 profetas. E os profetas, eles são aqueles que oram pela casa deles, que têm responsabilidade não só de prover emocionalmente, espiritualmente, mas principalmente de orar pela família dele. Sim. Né? Um profeta que é coluna de oração da casa dele, apesar de que esse é o papel da mulher, mas o homem, ele ora pela casa dele. Sim. Né? Então, ele não é qualquer lugar que ele vai andar. Não é qualquer lugar que ele pode estar infiltrado, entendeu? Então, assim, aí outro dia o Azar falou pra mamãe, lá na escola, os meninos estavam falando de umas meninas e não era lugar pra profeta. Eu digo, então você saiu, saí. Então, assim, a gente cria desse jeito, Sim. já eles sabendo que tem certos lugares que não serão pra profeta, né? Então, a gente precisa colocar eles nisso. Mas a gente tem que ter muito cuidado também, Bruna, porque, assim, antigamente... o evangélico, ele era muito discriminado, Sim. né? Quando você pensava, eu já ouvi muito isso, assim. Outro dia, na faculdade, uma amiga falou assim pra minha amiga, tu é a primeira crente legal que eu conheço. Eu sei o que é isso. Meu Deus, como assim? Mana, porque as crentes são insuportáveis. Só elas vão pro céu. Julgadoras. Entendeu? E eu, meu Deus, gente, por que esses crentes estão querendo pregar primeiro o Apocalipse? É verdade. Vamos colher pro amor, vamos né? começar com a por criação. João, primeiro João, né? O profeta do amor. E aí, o que acontece? Quando a gente fala que é evangélico, hoje não tão mais... Mas as pessoas sempre Não, porque virou um assim, hype, né, Débora? É do cocó. Agora é top ser evangélico, é modinha. Church, né, a church. Mas a gente tem que ter muito cuidado, Bruna, com a religiosidade. Sim. Porque antigamente se achava que o que salvava era a religião. Né? Então, não pode isso, não pode aquilo. Claro que tem um limite. Sim. Mas a gente precisa fazer que os nossos filhos entendam o que é pecado e o que é religioso. Isso. Né? Para eles não julgarem
né, estarem julgando, seja na escola, seja onde eles forem. Então, a gente precisa ter esse cuidado de deixar claro o que é religião e o que é Cristo. Sim. Né? Aproveitando esse teu assunto aí, né? A gente sabe que muitas mulheres sofrem com casamentos abusivos. E, às vezes, elas vão buscar auxílio na igreja. A igreja fala, ora, tu tá com pouca fé. Esse teu marido vai mudar se tu orar. E aí a mulher continua naquele ciclo abusivo, sofrendo abuso e vai procurando. E a igreja fala a mesma coisa, tu tá sem fé, tu tá sempre continua orando. Até aconteceu o que aconteceu com aquela pastora que foi assassinada. Isso é muito comum, as mulheres estarem sujeitas a esse casamento abusivo, porque a religiosidade te impede do divórcio e não entende isso como um motivo, né? Abuso psicológico ser motivo para um divórcio. E até chegar fatalmente, né, numa morte ou algo do tipo. Acho que eles esperam por isso. Tu já recebeu alguma mulher nesse estado? Qual foi a tua conduta? O que tu acha sobre isso? E como é que tu trabalha nesses casos? Então, eu sou mentora de muitas mulheres, né? E eu estava comentando, inclusive, no caminho sobre isso, porque, assim, quando a gente é mentora, a gente precisa, uma das características da mentora é discrição. A gente não pode estar falando, não pode, né? Mas, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma moça que eu estou mentoreando ela e que ela sofre um casamento super abusivo. Ela já teve violência doméstica, ela está traumatizando os filhos dela, porque são meninos que vão crescer num lar que não vão acreditar no casamento. Porque o mais velho mesmo já disse para mim, tia, eu não acredito no casamento, porque eu não quero ter o casamento da minha mãe. Então, é muito melhor, por exemplo, eu fui criada como mãe solteira, de tu criar o teu filho sozinho, num lar que tenha paz e amor, do que tu criar dentro de um casamento que é um inferno. Eu sempre digo isso. Mas ela falou pra mim, Débora, todo mundo fala que é pra eu orar e não é pra eu separar. Eu disse, olha, eu concordo que você tem que orar pelo seu casamento e não desistir. Mas desde que esse casal esteja sendo pastoreado de verdade, Bruna. Que o pastor chame o homem. Precisa ter um início de uma mudança dele, né? Não, e precisa ter um gabinete. Sim. Entendeu? Olha, você tem que mudar nisso, porque nenhum casamento acaba por causa de só um. Sim. Né? Os dois dão motivos, né? E aí, o que acontece? Você precisa sentar com esse casal, precisa conversar com esse casal. E se não houver mudança, tem que fazer o divórcio. Porque a gente não pode deixar que mulheres morram dentro de um casamento. E não é só morrer, eu digo, de verdade, não. Eu tô falando morrer espiritualmente. Sim. Emocionalmente. Porque essa mulher fica Verdade. Destruída, Verdade. gente. É verdade. Aí, como que uma mulher consegue ser boa esposa, boa mãe, com o emocional destruído? É verdade. Uma mulher que tá infeliz, uma mulher... Aí, ó, um homem que adultera, como é esse caso. Um homem que... Ela tem todos os respaldos bíblicos para separar, né? Só que, por conta de um estigma da igreja... fica e ela apanha. Gente, isso não existe. Na Bíblia tem algum versículo que respalde o que é isso? Adultério e violência. Se você tem risco de morte, né? Aí a Bíblia fala o seguinte, que quando você adultera, e a outra parte tem motivo para poder separar. Mas eu que adulterei, eu não posso casar de novo, porque quem casar comigo vai dividir o pecado comigo. Então... Gente, até... A Duda aqui no estúdio se agora a pessoa que foi traída pode. Ela pode casar de novo, ela tem respaldo bíblico. Olha, essa eu também não sabia, amiga. Tem, depois eu te mando o versículo. Gente. Sim, tem sim. Agora sim, quem adulterou não pode casar. Porque se ele casar, se a outra pessoa que ele casar se torna adúltera junto. Débora, tem muitos casos que você recebe que o julgo desigual atrapalha o casamento em alguma parte do relacionamento? Primeiro explica o que é o julgo desigual pra galera, né? Sim. E depois explica como isso pode interferir no relacionamento a dois. Sim. Na mentoria, a gente já teve judia fazendo... A gente já teve gente de várias, adventistas, católicas, e eu sempre falo em relação a isso. Tua mentoria não é religiosa, sem querer te cortar, tá? Não. É uma mentoria para mulheres. Para mulheres. Sim. Você só precisa ser mulher para fazer. Isso. Não precisa ser casada, pode fazer tudo. Casada, solteira, e tem adolescente fazendo, que é muito legal, porque já vai começar, né? Um relacionamento já sabendo do que pode fazer. Sim. E aí, eu sempre explico o seguinte, o católico, ele precisa casar com o católico. O evangélico casa com o evangélico, o muçulmano casa com o muçulmano, né? Porque, gente, pensa aí.
eu caso com um judeu. Domingo eu vou querer ir para o culto e o meu marido vai querer ir para a sinagoga. Esse momento vai ter o conflito. Vai. Que é o famoso julgo desigual. desigual. Que eu vou querer ir pro acampamento dos casais. E o meu marido é judeu e ele não vai, porque ele não acredita em Cristo. Então, você precisa entender o seguinte, que eu entendo que início de relacionamento, não. Tem gente que vai fazer um casamento evangelístico, né? Não, ele vai mudar, ele vai... Sim. Gente, só piora. Só piora. Aquilo que era ruim no namoro vai aflorar no casamento, não vai melhorar. Não adianta. Então, você precisa casar com alguém, por exemplo, uma pessoa católica. Ela vai para missa todo domingo. E geralmente, o católico, ele vai só no domingo. O crente quer quarta do culto do fogo. Terça da libertação. Sexta do sei o quê. Sexta da vitória. E aí, o católico vai dizer, não, rapaz... Muita igreja. Eu só vou domingo e não vem com esse negócio, que o meu negócio é sagrado no domingo. Oferta. Né? Já quando começa aí. Quando tu quer dar o teu dízimo, a pessoa, tu vai dar tudo isso pra pastor, que eles não entendem. Exatamente. Vai dar pro pastor, eu falei, não é pro pastor, mas daqui que tu explica a confusão, já tá armada dentro de casa. Não é que nem um adventista, eles guardam sábado. Pensa uma pessoa que é crente, que é evangélica, casa com um adventista. Sim. Aí, depois das 6 da tarde, da sexta, não pode fazer mais nada, não pode fazer o aniversário do filho, não pode... Porque o marido ou então a mulher é adventista. Então, assim, o adventista casa com o adventista, né? E pra não ter problema. Mas quando tu já pega um casal, por exemplo, eu vou te contar um pouco da minha experiência. Eu fui casada por 10 anos. Meu ex-marido é uma pessoa maravilhosa. Hoje, com a minha cabeça de hoje, eu não teria separado. Porque, eu vou te ser muito sincera, hoje eu consigo ver que a gente não tinha problemas para isso, né? E uma coisa que minha mãe sempre me fala, tu tem que arranjar um homem que tu ame as qualidades e tu suporte os defeitos, porque vai ter defeito. E aí, hoje eu não teria me separado, não tem mais volta, porque todo mundo fala, ai, volta, não tem mais volta. Mas eu posso ter o arrependimento de nunca ter separado, porque mudou muita coisa. Mas os meninos, eles falam muito, não, mãe, poxa, mas é legal que vocês separaram e não brigaram. A gente tem visto muitos coleguinhas que o pai não fala com a mãe não fala com o pai, eles não convivem e tudo mais. Só que a gente... por que eu fiz isso, Débora? Eu vou te ser muito sincera. Para mim, um ferro pode amolar o outro. Eu sou mulher. Eu posso ir até certo ponto, mas de um ponto em diante tem que ser o pai. Ele tem que estar presente. Então, eu tinha que me dar bem com o pai dos meninos, sempre, tá? Então, foi algo que eu fui percebendo a real necessidade. Só que muitas das nossas brigas antes foi por causa disso. Eu falava, pro culto domingo todo mundo. Como ele não ia e não dava exemplos, aquilo foi enfraquecendo pro meu lado. Entendeu? Os meninos falavam, mas meu pai não vai. E aí eu ia me estressando com aquilo. Hoje eu teria sabedoria pra agir diferente, tá? Mas eu começava a me estressar, entendeu? Falava, não, tem que ir, porque eu apanhei pra ir. Meu pai não tava nem aí, ele não tem religião, mas minha mãe, ela era aquela crente que falava, tu vai. E ela ia me puxando pela orelha e me jogava na igreja mesmo sem querer. E eu tentei fazer a mesma coisa com os meninos, de levar, só que ele, por estar em casa, os meninos, não. Eu vou ficar com o papai, vou ficar com o papai. Sim. E foi uma coisa que foi uma guerra dentro da minha casa. E depois eu vi, poxa, mas eu poderia ter conduzido de uma forma diferente. Fui logo sendo radical, sanguínea, aquele Pedro de cortar a orelha. E é algo que atrapalhou muito. Depois que os meninos foram crescendo, até os meninos pequenos estavam de boa. Mas quando eles cresceram, eu quis mostrar para eles a minha fé. Aí o conflito começou. Tanto que hoje eu tenho um filho que é espírita e um filho que é evangélico. Só para te entender como influenciou no meu caso. Só que eu não teria separado, gente. Isso daí eu tô falando em primeira mão, ninguém nunca ouviu. Sim. Bruna, eu casei com um homem que não era crente. Eu orei por um homem crente 2 anos. Entendi. E aí, quando eu comecei a orar, Deus falou que ia mandar um crente para mim, um homem que teria temor a Deus. Quando eu conheci meu marido, eu tinha certeza que não era ele. Porque eu queria um homem crente, um homem que entendesse da palavra, um homem que pregasse, um homem... Eu imaginava assim, eu do lado dele, batendo palma, aleluia! E aí eu conheci um cara que não sabia nem quem era Maria. Aí eu falei, esse cara não, né? Esse cara não. E aí eu tava com umas irmãzinhas do Cocó, orando pelo meu marido. E eu conheci o meu marido no trânsito. E eu tava 2 anos... esperando por um marido, e elas diziam assim, não pode ficar com ninguém, porque senão vai trair o marido já existe, ore pelo seu marido todos os dias. E eu acordava e orava, Senhor, dá um dia de vitória pro meu marido, sem conhecê-lo, né? E aí, quando eu conheci o Diego, eu disse, não é esse. Não é esse. Enfim, e o Diego cismou comigo.
Mana ficava atrás de mim. E aí eu dizia, cara, eu não sou pra ti e tal. E ele não entendia. Eu lembro que uma vez ele chegou na minha casa com um buquê de rosas e 2 ingressos do Djavan, que era lá no Estúdio 5. E aí ele chegou achando que ele tava abafando, né? E eu disse, gente, eu não vou pra esse show, eu sou crente. E ele, como assim? Aí até hoje ele fala, meu Deus, tu partiu meu coração, porque tu falou de um jeito grosseiro. Porque eu disse, cara, eu não posso ir nesse lugar, entendeu? Eu não ando nesse lugar, o que tu quer com esses ingressos aqui e tal? Enfim, e aí eu comecei a fugir de profeta. Né? Porque eu tava flertando com ele, sim, né? Eu tava... sim. Aí eu, ai, meu Deus, eu tô traindo meu marido, Jesus. Todo dia eu pensava isso. E aí eu fui para uma oração. Quando as profetas chegaram, eu fui lavar louça. Eu nunca tinha lavado louça numa oração, mas eu tava fugindo, porque eu tava em pecado, né? E aí a profeta disse, ei, você que tá lavando a louça, Deus já mandou o teu marido, o pai dos teus filhos. E eu não gostava o suficiente. Eu casei sem amar. Porque amor é decisão. E aí eu casei com o Diego não era crente. E eu comecei a orar, Senhor, tu me prometeu um crente. Só que assim, ele sempre foi muito bonzinho, sempre foi aquele crente, eu sempre digo pra ele que ele era crente, não sabia. Igual que eu vou falar pro meu marido. Mas, o que acontece? Ele ia pra igreja, Bruna, ele não ouvia absolutamente nada do que o pastor falava. Igual meu marido. E aí eu saía, eu dizia, meu Deus, tu viu que palavra maravilhosa. Ele, o quê? Eu dizia, meu Deus, onde é que tu tava, meu irmão? Celular. Tu tava no meu... Não, e o pior que não, ele tava voava. aéreo, Ele voava, entendeu? Ele não tava lá. E aí, orando e comprando DVD do Marco Feliciano e Jesus, pelo amor de Deus e tal. E quando foi 2 anos depois, eu cheguei em casa um dia, ele estava prostrado e naquele dia ele aceitou Jesus. Porque antes ele tinha aceitado Genésios. Em casa? Em casa, sozinho, vendo um DVD do Feliciano. E aí, depois desse dia, hoje, eu sempre digo, ele é mais crente que eu, de verdade. Eu não tenho dúvida disso, Débora, entendeu? Assim, o Diego é aquele cara da palavra. Mas a pedrinha na tua coroa, né? Não, então, mas foi difícil, porque, assim, eu sei. Foi difícil em relação... Não que ele não me acompanhasse, ele me acompanhava e tal, mas eu sabia que ele não tinha se convertido, porque uma coisa é você ter Sim. Todo mundo tem que ter, Bruna. E é isso que muitos crentes não têm. É um encontro genuíno com Jesus, que quem tem não esquece. É verdade. Entendeu? Tu não esquece o dia que a primeira vez que tu sentiu que ele estava lá contigo e nem de pé tu consegue ficar. Né? Então, todo mundo tem. Tem muito crente que é crente há 30 anos e nunca teve esse encontro. São esses crentes que não... Gente, eles não vão herdar o céu. Tem crente que eu fico falando, meu Deus, é uma burocracia tão grande para chegar em Jesus, eu consigo... Para mim é tão de boa. Sim, eu fico falando, vocês botam tantos limites, se comportar como filho, que muita gente não sabe. Querem que ter uma negócio, não precisa. Você fala que é uma conversa até com... Sim, no carro. Muito engraçado isso. Mas é engraçado que às vezes eu comento isso com o Diego, né? Eu falo em pensamento com Deus o tempo inteiro. E ele fala pra mim, amor, não julgue não, você já foi assim. É. E todo mundo já foi assim. Todo então, mundo assim, já foi assim. Então, quando você vê alguém assim, ore para que Deus se mostre quando se mostrou para você. É isso que eu te digo, porque eu tô há 30... Desde quando eu nasci, eu tô nesse ambiente evangélico, né? Se a gente olhar para a igreja, a gente se desvia. Sim. Hoje em dia, se o foco não for Jesus, e tu saber encontrar Jesus em qualquer local que tu for, tu vai se desviar. E hoje muitas igrejas são responsáveis por isso, por almas que estão indo embora porque Mas, é Bruna, muita pressão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre digo isso porque o cristão, de verdade, ele tem que olhar para Cristo. Porque, realmente, a igreja é lugar de imperfeitos. Só que a diferença é que imperfeitos que querem ser melhores. Não né? é? Eles não querem continuar, eles sabem que eles têm uma dificuldade, eles têm um espinho na carne. E a pessoa reconhecer esse espinho é o primeiro passo. É muito difícil, mas é muito difícil, né? Eu sempre dou exemplo, porque eu tenho um filho muito idêntico a mim. O Azaf, o meu mais novo, é muito parecido comigo. E eu tenho muita dificuldade de lidar com ele. Muita. Então, assim, o meu primeiro momento foi querer mudá-lo. Eu dizia, ele não vai ser assim. E aí, depois, eu vi, gente, mas eu não consigo mudar. Eu sou que nem ele. Por que eu quero mudar essa criança? Eu preciso entender, reconhecer que o problema também está em mim. E dizer, filho, a gente vai mudar juntos. Porque a gente é assim, igual. Eu passei por isso essa semana. Eu olhei pro meu mais velho, eu fui brigar com ele. Aí, tipo assim, ele me olhou. Falei, por que tu é debochado? Aí ele...
Tipo assim, a minha mãe, você é debochada? Aí eu falei, eu sou debochada, meu filho, a gente não pode ser debochado. Sim, É exatamente mas é exatamente isso, é dar mão, né? E na igreja, verdade, Débora. as pessoas não olham para si. Elas olham para o pecado dos outros. É verdade. E aí, esse é que é o problema, entendeu? Então, eu vejo muita gente assim, eu desviei porque o meu pastor me abandonou. O meu Gente... A tua salvação é só tua. Meu irmão, tu tem que olhar para Jesus. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus te ama incondicionalmente. Ele tá contigo quando ninguém estiver. A Bíblia diz que quando a tua mãe te esquecer, quando teu pai te abandonar, e a gente que já foi mãe, a Bíblia diz que uma mãe que amamenta, ela não tem condições de esquecer o filho, porque quando o filho tá com fome, gente, o peito vaza, que dói. E na Bíblia diz que mesmo uma mãe que amamenta, que se esqueça do seu filho, Deus jamais nos esquecerá. Verdade. Então, a gente precisa entender isso. E tu sabe que eu sempre estou em hospitais e hoje é muito comum a gente pegar gente tentando se suicidar. E há 2 semanas atrás, teve um que conseguiu. Né? Mas, assim, a maioria a gente consegue reverter, né, e tal. E aí eu tive a oportunidade de conversar com uma menina, né, que ela tentou se matar. E aí, conversando com ela, eu disse para ela assim, ela disse para mim, a minha vida sempre foi destruída. A minha mãe me teve, mas o meu pai não me queria, minha mãe também não, ela tentou abortar. E aquelas histórias que a gente vê sempre, né? E aí eu falei assim para ela, deixa eu te falar uma coisa. Se tu nasceu, tu era um projeto de Deus. Porque se ele não quisesse que tu nascesse, ele não teria deixado. Porque ou tu acha que ele perdeu o poder na hora da gravidez da tua mãe. Verdade. Não perdeu. Verdade. Ele não perde o poder nunca, nem quando a esquerda ganha a eleição, quando A ganha, quando B ganha. Não. Verdade. Se tá ali é por permissão. Controle. Ele continua. O dólar pode ir a R$10. Deus está no controle. Ele continua no controle de tudo. Então, eu falei para ela, quando a tua mãe descobriu que ela estava grávida, tem uma passagem em Isaías que fala, antes de tu ser, eu já era contigo. Então, o que acontece? Jesus, ele já sabia do teu nascimento, ele se alegrou antes da tua mãe. Se a tua mãe ficou triste, para ele não foi uma surpresa, ele planejou o teu nascimento. Só que a gente precisa entender, Bruna, que por mais que não seja planejamento de uma mãe, de um pai, é dele para que ele quer. Isso. Para que tu veio aqui? Tem muita gente perdendo a oportunidade de falar para Jesus, de gente que precisa ouvir de Jesus. Eu não perco uma oportunidade. Eu tô sempre falando de Jesus aonde eu vou. O cara vai entregar água na minha casa. Eu vejo que ele tá triste. Eu já pergunto, meu irmão, o que tu tem? Me diz aí, senta aqui. Por mais pessoas assim no mundo. Entendeu? Aí, um dia desse, o meu marido chegou em casa, o entregador tava saindo chorando. Aí ele disse, já falou de Jesus para ele. Eu disse, claro, eu vou perder a oportunidade, ele aceitou. E olha, é muito engraçado, eu tava contando essa história numa igreja que eu fui. Existem 2 tipos de filhos. O amado e o preferido. Deus tem os preferidos. Claro, eu sempre falo isso. Ele ama todos iguais. Isso mas tá ele certo. tem os preferidos. Só que ele tem aqueles mais chegados. Sim. É que nem tu tem o teu filho, tu ama os 2 da mesma forma, mas tu tem um que é mais chegado a ti. É mais íntimo, né? Íntimo. Exatamente. Pronto. Aí tu vai buscar intimidade. Só que essa predileção depende de você. Se você quiser ser preferido, Isso você mesmo. vai ser. E né? não significa que você ser preferido, você não vai passar não, por aí eu tava. Aí, olha só o que aconteceu. Eu na feira. Eu vou toda sexta, eu vou sair daqui, eu vou pra feira. E eu vou na feira e eu falo de Jesus para todo mundo que eu tenho oportunidade. E aí eu cheguei e falei assim, eu queria ovo caipira. E aí ele falou, pode escolher. Eu falei, não, eu quero que o senhor escolha para mim. Aí ele, Eu falei, Agora, antes eu quero lhe explicar uma coisa. Existem 2 tipos de filhos de Deus, o amado e o preferido. Eu sou preferido. O senhor vai escolher ovo para preferida. Porque se tiver eu vou falar isso. algum estragado, quem vai falar com o senhor é Deus. Meu pai. É Deus. Aí ele, meu Deus, é a preferida, não sei o que. Eu digo, eu sou a preferida. Aí ele escolheu e tal. Quando foi na outra semana, eu fui lá. Eu disse, olha, o ovo tava de preferida mesmo. É doido, tava top. Que eu gosto de ovo caipira para comer cozido. Eu levo pros lugares. E aí, ele falou bem assim, ei, preferida, ele só me chama de preferida. Ei, preferida, me diz uma coisa, como é que a gente faz para ser preferido? Que legal. Aí eu disse para ele, aceitando Jesus. Tu já aceitou Jesus? Ele falou, não. Eu falei, tu quer aceitar? Ele disse, eu quero. Eu entrei dentro da banca dele. E aí eu segurei na mão dele, eu disse, tu vai repetir tudo que eu vou falar.
E aí ele repetiu. Aí tá, aceitou Jesus lá no meio da feira, porque não tem lugar. Uhum. Não é Tu é igreja, não é... missionária, né, Você, Débora? sim, você vai aceitar e tal. E aí eu comecei a evangelizar. Tem que ir pra uma igreja, tem que não sei o quê. E ele com a mulher dele tendo alguns problemas. Aí toda vez que eu entro na feira, ele grita, preferida, não sei o quê, preferida. E aí eu entrei um dia ele calado. Eu falei, meu Deus, o preferido tem o quê, meu Deus, hoje? Ele disse, não, tô mal. Mulher tá daquele jeito e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a dar umas dicas pra ele. Eu falei, quanto tempo faz que tu não manda um Pix pra ela? Mas não é assim de, ai, compra uma batata, compra uma carne. Não, um Pix pra ela. Meu amor, R$100 pra você fazer o que você quiser. Vai fazer sua unha. Olha, funciona, Vai hein? fazer uma escova, né? A mulher gosta de dinheiro, as gente. mulheres gostam de dinheiro, gente. Não vamos Né? ser hipócrita, não. Aí ele disse, será, preferida? Aí eu disse, é. Aí eu fui falar pra ele a diferença de ser amado e ser preferido. O preferido, ele tem mais intimidade. Sim. Quem tem mais intimidade sofre mais. Porque Deus sabe que ele pode dar aquela dor que ele vai suportar. Ele não é aquela pessoa que hoje tu tá aqui falando comigo, amanhã tu vai virar a cara e eu vou dizer, eu não vou mais servir a Deus porque a Bruna, que é uma menina evangélica, não me deu mais... Isso aí. Não falou, Isso aí. não, entendeu? Só, Bruna, que o amado não. O amado, ele se dói. O amado, ele não aguenta qualquer Aí quer chorar coisa. pra Deus porque Ai, eu me vou me desviar porque feriram. o pastor chegou e não me deu a paz do Senhor. Ai, eu mando mensagem, o pastor não ora por mim. Ai, não sei o quê, eu tava com dor de cabeça, o pastor não orou pela minha dor de cabeça. Tá entendendo? É o amado. E aí Deus, ele não vai dar certas lutas pro amado, porque ele sabe que ele vai perder aquele amado. Nossa, entendeu? sim. Mas, Bruna, aí tu pensa assim, meu Deus, mas qual é a vantagem de ser preferido? O preferido vê o mar se abrir. Amém, O preferido é verdade. vê o maná vindo do céu. O É preferido verdade. vê a coluna de sombra de dia e a coluna de fogo à noite. O Amém. preferido, ele vive promessas que o amado jamais vai viver. Nossa, que forte. Porque só vive a promessa quem passa pelo deserto. É isso mesmo. Quem passa pelas lutas, e só passa pelas lutas o preferido. Aí o preferido da feira falou assim pra mim, pô, preferida, mas tu deveria ter me falado isso. Porque eu acho que eu não queria ser preferido, não. Eu queria ser amado, que é muita luta. Eu falei, gente, assim, não é fácil você ser preferido, sabe, Bruna? De Deus não é fácil. Ele te dá cada luta que tu fica, meu Deus, Jesus, eu não vou aguentar. Jesus, me ajuda. Não, eu tava ouvindo até o Thiago Brunet falar num negócio ontem, até repostei. Ele falou assim, um problema é normal. Todos os problemas ao mesmo tempo é Deus te testando. Um negocinho é normal, mas tudo ao mesmo tempo é Deus. Só os preferidos. O amado é Cara, um por vez. é. Porque ele não aguenta 2 problemas ao mesmo tempo. O amado, ele se desvia. Ele sai da igreja, gente. Ele sai da presença. Ele E não é quer mais nem isso Deus. que é o negócio. Quando tu tá na agonia, gente, eu não tenho outra pessoa para buscar. Sim. É aquilo que a gente falou, uma conversa de cérebro o tempo inteiro, Sim. o tempo inteiro. E nesse dia eu falei pra ele, preferido, tem dias que a gente não consegue falar, a gente só chora. É verdade. O Bota preferido... louvor e chora. Não, o preferido, ele muitas das orações do preferido são É lágrimas. verdade. O amado não, o amado ele só reclama, ele é reclamão. Ai, eu tô no deserto, mas tu não mandou o tempero, tu mandou a comida, mas não mandou o verdade. tempero. Ele sempre tá murmurando, gente. Não, engraçado, eu tava até falando com a minha psicóloga, só que eu até discordei dela nesse caso. Eu falei, eu não tenho problema, eu tô criando algo aqui, eu tô chorando por algo aqui, mas, cara, olha o que Deus já fez, eu não tenho problema. Ela, não, você tem um problema. É um problema seu, você tem que falar, realmente é um problema e valorizar esse problema. Eu falei, não, eu não vou valorizar porque eu não tenho problema em relação às outras pessoas. Ela, é porque tu se compara e tu se culpa muito. Tu tem o teu problema, é um problema pequeno. Trate ele como um problema pequeno, mas um problema. Sim. Só que a gente, tipo assim, o ser humano é muito complicado, né, Muito, Débora? Muito, muito, muito. E o que eu vejo muito, assim, eu que ando muito em hospital, é que falta muita gratidão pra gente. Sim. Agradecer a Deus realmente por aquele tá vídeo do garotinho respirando. que viralizou, ele falando assim, hoje eu vivi um milagre, eu fiz cocô. Aí viralizou esse vídeo, mas, gente, era algo que doía nele, que ele não. Que era um problema pra Só quem sabe ele. é quem sofre de constipação, E ele gente. falou, agradeci a Deus pelo meu cocô. Aí todo mundo, meu Deus, mas não, gente, era um problema dele. Não, a gente tem que acordar e dizer, Senhor, É isso. tem um monte de gente entubada. É isso. Entendeu? Eu tô É respirando isso. sozinha. A gente não tem problema quando a gente tem saúde, Bruna. É verdade. Quando os filhos da gente têm saúde. É verdade. Quando eu vou... Olha, essa semana mesmo, Verdade. quarta-feira, eu fui orar por um rapaz, né, no hospital. E quando eu saí de lá,
Eu chorei e agradeci, Senhor, eu vou chegar em casa, meus filhos vão estar lá. Isso mesmo. Esses pais que são pastores estão com um filho ruim. É isso aí. Sofreu um acidente, tá convivendo com as sequelas, não sabe como é que vai ser o futuro, né? Isso aí. Então, se a gente for grato pelo pouco, Deus ele vai mandando assim a porção. Ele vai mandando a porção. E ele não manda a luta sem que ele mande as armas certas para Verdade. tu lutar. Não É vai, verdade. ele não vai mandar, né? Às vezes ele manda uma pedra, né? E uma funda. E aí tu... E manda um gigante. É verdade. Mas ele só manda porque já teve um que venceu. Amém. E aí tu vai ser a próxima, entendeu? Então a gente tem que agradecer. Tem que agradecer. A gratidão, ela atrai tanta coisa para nossa verdade. vida, Bruna. Que se as pessoas tivessem, assim, um pouco de gratidão, E sabe? Deus gosta, viu, de receber Gosta. um obrigado, Senhor. Sim, muito, muito. Não, Deus Eu gosta. ensino meus filhos a jogarem beijo pro céu. Ah, amor. Jesus, obrigado. Eles no carro, eles falam, Jesus, obrigado por esse misto que o papai não queria comprar e a mamãe comprou. Eles são bem engraçados, então eles não acompanham, olha. Vamos... A penúltima pergunta. Uma mulher da Bíblia que para ti foi uma boa esposa. Então, teve um rei que ele teve uma esposa chamada Vaste, né? E ela desobedeceu ele, né? E aí, quando essa desobediência aconteceu, os conselheiros dele chegaram e disseram assim, separa, porque senão tu vai ser motivo para muitos homens terem problema com as suas esposas. E aí ele disse assim, eu preciso arranjar uma mulher. Eu preciso arranjar uma mulher. Eu preciso. E ele arranjou uma mulher, que foi Esté. E Esté foi essa mulher que ela foi preparada 6 meses na mirra. Ela foi preparada para ser uma esposa, uma mulher que honrasse, que obedecesse, que fosse submissa. É engraçado, Bruna, que eu sempre falo, assim, principalmente na frente de homens, assim, porque eu convivo muito mais com homem do que com mulher. Sim. Eu falo bem assim, ai, gente, eu amo ser submissa. Mas ninguém entende O isso. que é verdade. Porque acha que submissão é humilhação. Não que eu é. vou ficar, Gente, como é bom você ser Humilhada, é submissa. Quando tu tá submissa a alguém, tem alguém cuidando de ti. Tem alguém que, se der alguma coisa errada, não vai ser culpa tua, vai ser dele. Porque tu tá ali na submissão. A gente tá na mesma missão, mas a missão principal dele e a Nossa. minha é a submissão. A gente tá junto. Gostei. Né? Então, submissão é que tem uma missão e que a missão principal é dele e a minha é a sub. Eu tô ali do lado, eu tô não ali... se sintam menores não, por isso. gente, olha, eu viajo, Oh, eu não meu sei nem para Deus. onde a gente vai. Ai, meu Ele Deus. faz o roteiro, ele compra a passagem, ele... Então, assim, é muito bom você ter alguém, né? Só que as pessoas não entendem. E Esté, ela foi essa mulher. Porque, gente, se a gente for pensar, a ex-mulher, né, que antecedeu a rainha, que antecedeu Esté, ele chamou ela, ele estava numa mesa com muitos homens, e ele queria mostrar quanto a mulher dele era bonita. E ele chamou, e ela estava numa mesa só com mulheres, e ela falou, eu não vou. Ela perdeu um reino por uma besteira, Uma gente. desobediência. Uma coisa assim que, meu Deus, ela deixou de ser rainha. Ela deixou um cargo que era o maior cargo. Verdade. Né? Porque ele era de várias províncias. Ele era rei não só de uma, era várias, era de 17, 18 províncias. Então, Esté, ela estava ali, e o mais engraçado, Esté, ela não tinha linhagem. Sim. Ela foi criada pelo tio. Então, Deus, ele não quer saber a rainha que tu vai te tornar, ele não quer saber qual foi o teu passado, se tu veio de um casamento bem-sucedido, se tu veio de um casamento que separou, se tu foi criada só pela mãe ou pelos avós ou só pelo pai, se tu teve uma família destruída. Ele quer te fazer rainha daqui para frente. Amém. Só que tem muita gente que não entende essa nobreza e continua querendo ser da senzala. Continua com aquele espírito de escravidão. É isso aí. De, eu não sou capaz. Não, eu posso ser rainha. Eu não tenho a linhagem de rainha, mas eu posso ser rainha, né? E aí, Bruna, só para não se alongar, uma vez a Dev veio em Manaus, em 2018, que é quem escreveu a Mentoria do Lar, e ela disse que há 6 gerações na família dela não tinha divórcio. E aí eu fechei os olhos e disse, Senhor, eu vim de tantos divórcios. A minha avó se separou. A minha mãe nunca foi casada. A minha bisavó viveu um casamento de aparência porque não podia separar. É isso aí. Entendeu? Então,
o que tu vai fazer na minha família, sendo que eu vim dessa linhagem, né? E aí, Deus falou claramente comigo, Bruna, que ele só precisa de alguém que decida. Aí fazer quebra, diferente. verdade. Entendeu? Então, a tua posição de dizer, Cristo, eu vou te servir, os meus filhos são teus, vai fazer total diferença na vida deles. Porque em vez de maldições hereditárias serão bênçãos. Exatamente. É muito sério então, isso. eles vão casar, eles vão ter casamentos bem-sucedidos, eles não vão divorciar. Vão comemorar bodas de ouro, que era meu sonho. Exatamente. Então, assim, a gente precisa quebrar primeiro na gente. Sim, né? sim. A gente precisa fazer isso e Deus só tá querendo que uma decida. Eu vou ser rainha. Verdade. Eu vou ter a nobreza da minha família. Eu não vou aceitar qualquer relacionamento. Eu não vou viver de migalhas. Porque tem gente que aceita tão pouco, enquanto Deus quer te dar um reino. É verdade. Tem gente que, ele mandou uma mensagem de bom dia, meu Deus. Não, isso não é o suficiente, minha irmã. Débora. E as mulheres estão mal acostumadas porque hoje o jogo do desinteresse é o que há. Quem é menos desinteressado está ganhando, e aí o outro está atrás, e as mulheres já estão adaptadas a isso. Homem manda um bom dia e some. Sim, mas sempre que eu falo com crianças, assim, 8 anos, 10, não aceite. É isso aí. Aceite não menos do que um príncipe. É isso aí. Né? Claro que príncipes têm defeitos, tem. Sim. Mas o príncipe, ele trata a princesa bem, né? E eu tô criando 2 príncipes lá. Quem olha, menina, eu tô tentando lá em casa também, pois viu? É. E as namoradas dele, as mulheres, Deus, vão agradecer. Vão. A gente tá indo para a última pergunta, mas antes da última pergunta, a gente precisa soltar um vídeo, porque ela é um pouco polêmica e você vai ter que me dar sua opinião. Vai, solta o vídeo. Refletindo no banco, eu pensei que, tipo, eu tenho um sentimento de perdão com a minha mãe que eu me fiz. Dá play. Posso ter desencadeado a relação que elas têm hoje. Meu coração tá falando, escolhe a sua mãe. Eu quero escolher a minha mãe. E os escolhidos podem vir até aqui, por favor. Tá, deixa eu te explicar um pouco. Ela é casada com ele há uns 6 anos, 7 anos. Eles têm uma filha, tá? Eles foram para uma experiência de colocar a sogra com a filha, com a mulher junto. E ele ficava de um bunker assistindo toda a situação. Elas tiveram um atrito e pediram para chamar por ele, e ele só poderia conversar com uma. Ele escolheu a mãe. Pode liberar o divórcio? Ai, Bruna. Tinha que chegar nesse momento. Olha, eu vou falar uma coisa que eu prometi até pro meu marido que eu não comentaria. 2024 foi um ano bem difícil para mim. Muito difícil no meu casamento. Sim. Eu preguei como nunca para casais. Como nunca. Eu preguei junho e julho, todos os finais de semana, sexta e sábado, para casais. Só para casais. E o mal se instalou na minha casa. E aí, pela primeira vez, em 17 anos, eu quis separar. Mas não foi ele que queria separar. Eu quis separar. E aí, quando eu vi esse Uma vídeo... crise, né? Não, eu vivi exatamente isso aí. Eu vivi exatamente isso aí. Ele teve que escolher e ele escolheu a mãe dele. E aí, aí tu pergunta, pode separar? Eu decidi que não. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Mas ele decidiu mudar. Porque ele, pelo fato de ter sido criado de um jeito bem diferente de mim, né? Ele foi criado emocionalmente dependente. Tem mulheres que criam os filhos emocionalmente dependentes delas, muito, né? Mas né? daí é bom que tu também não tá mais criando teus filhos. Eu também crio muito diferente. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade de ter uma pessoa, né? Que falou comigo e com ele e disse, você errou nisso e você errou nisso. E aí, ele ouviu uma coisa que foi essencial para que a gente vivesse um outro momento no nosso casamento, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Você não pode ser um homem na sua casa e um menino na casa da sua mãe.
Você precisa cortar esse cordão umbilical porque você é homem aqui e lá. Né? Então, o que acontece? O meu marido é a pessoa mais pacífica que eu conheço na Terra. Tu pode falar tudo pra ele, ele vai te responder, tá bom. Só que esse tá bom dele, pra mim, era como se estivesse concordando. E pra ele, não. Pra ele quer acabar... Quer acabar com o assunto, com o assunto, entendeu? Sim. E aí, quando esse pastor aconselhou a gente, ele falou pra ele, você não pode responder, tá bom. Você precisa colocar as coisas no lugar, posicionar. né? Não é deixar de respeitar, não é deixar de honrar, não é deixar... Mas cada qual tem o seu lugar. E isso, Bruna, foi muito bom, porque é o seguinte, tem muitas mulheres... Eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Sim. Quando os meus filhos nasceram, eu tive muito problema para engravidar. Eu botei os meus filhos em prioridade. E eu esqueci o meu marido. Então, na família, a gente precisa botar cada qual no seu lugar. A mulher no lugar, o marido no outro, a mãe em outro, o pai em outro e os filhos num outro lugar. Hoje em dia, eu consegui, assim, vencer isso tanto que os meninos falam assim, mamãe, a gente precisa primeiro falar com o papai, né? Porque eu não decido só e eles sabem que a minha prioridade é o pai deles. Eu não vou brigar com o pai deles por causa deles. Entendeu? E se ele começar a ver que vocês não falam a mesma linguagem, eles são Se espertos. usam. Gente, meus Se filhos faziam usam. isso. É. Eles são bem espertos. Porque eles São. falavam, ai, minha mãe deixou, meu pai não deixou. Aí a gente falou, o não ganha. Se um falar não, o não ganha. Porque às vezes eles falavam com um, aí o outro não deixava, ele ia pedir do outro. Não, mas eles são manipuladores demais. É uma manipulação. Sim, sim, total. Então, assim, hoje a gente vive nessa sintonia, sabe? De falar assim, não, a minha prioridade é o Diego e a prioridade do Diego sou eu, né? E os meninos, eles vivem ali, mas eu sei que uma hora... Bruna, um dia antes do meu filho mais velho nascer, eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueci e eu tenho ensinado para as mulheres. A cada dia com nossos filhos é menos um dia com eles. É verdade. É verdade. O Daniel fala que vai casar com 20 anos, ele tem 12, eu tenho 8 anos com ele. A cada dia que passa, eu tenho menos um dia com ele. E uma mãe bem-sucedida, ela vai casar os filhos dela. É isso aí. Ela não vai viver com o menino com 40 anos. É isso Mamãe, aí. o que vai ter para Não almoçar? adianta só você formar o profissional e a família, Não, que é o mais ele importante. tem que voar. Ele tem que vai fazer intercâmbio, vai Isso trabalhar em outro lugar, você tem que... Assim, Mas se planejar para montar uma família. Americana, 18 anos vai embora e nunca mais Sim. volta, né? Então, o que acontece? A gente cria, para voar, lógico que vai doer. Sim. Quando esse voo for feito, né? Sim. Essa semana eu preguei numa igreja, o pastor disse que os filhos dele casaram com 1 mês de diferença. Ele só tinha 2 filhos e em 2 meses ele ficou sem nenhum. E eu falo... Hoje, Bruna, tu pode ir no quarto dos teus filhos e orar na cabeça deles, no pé dele. Tu pode repreender todo o mal. Senhor, não deixa que nada toque no pé do meu filho. Aonde ele tocar vai ser bênção. Mas daqui a um tempo, ele vai estar na casa da mulher dele. Tu vai poder, 3 horas da manhã, e ligar e dizer, ei, minha nora, eu tô indo aí orar na cabeça desse menino. Ela vai dizer, essa mulher tá doida. Tá se metendo na minha casa. Não, o que ela quer aqui? Não vai orar. Então, a gente vai perder esse poder, né? Então, a gente precisa entender que eles não são nossos, eles são emprestados. Eles são emprestados. Verdade. E a prova disso é a história de Jó. Jó, ele não perdeu a mulher dele porque era metade dele. Como é que ele ia perder se era metade dele? Não tinha, só ficou a mulher. Porque era ele. Porque era ele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu os amigos. Quando Deus restituiu os bens em dobros, porque era de Jó. Mas aquilo que era de Deus veio na mesma quantidade, que eram os filhos. Os filhos são de Deus. Amém. Né? Então, nossos filhos são de Deus. E o nosso casamento tem que ser prioridade. Se eu quero viver com o Diego, eu vou viver em plenitude e não vou... Crente não vive de aparência. É verdade. Crente tem que viver um casamento de excelência. Por que tem ímpio vivendo casamento bom e o crente tem que ficar porque é crente? Verdade. Ah, não vou separar porque eu sou crente. Não, gente. Verdade. Eu vou viver o melhor da terra com ele, né? E os meninos vão embora, a gente vai viver como no início. A gente passou 5 anos só nós dois, né? Então, assim, é muito difícil esse cordão umbilical. Quando eu vi essa cena, eu disse, gente, essa mulher, ela tem que ter muita sanidade mental. Porque não é fácil. Porque foi exposto... Também tem a exposição nacional, tem exposição. Mas, Bruna, tu não sabe o quanto tem isso. E a gente tem que orar para que a gente não seja essa mãe. Sim. Entendeu? Uma mãe que venceu na vida é uma mãe que criou os filhos dela para o mundo e não para ela. Porque essa mãe morre, esse menino vai ficar como? Verdade.
Verdade. E esse menino é um menino, ele não é um homem. É verdade. Porque ele precisa do colo da mãe. Ele tem que ser homem, gente. Verdade. Chega uma fase que ele não precisa mais Verdade. do colo da mãe. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive problema no meu casamento que não fosse esse. Né? Mas hoje está resolvido. Porque chega um momento que, se não resolver, de verdade, Sim, separe. E eu já sim. vi gente separando por conta disso. Eu também. Agora imagina só, Bruna. Tu tem um casamento de 20 anos, tu separa por causa de uma sogra, um casamento de 10 anos, de 4 anos, com uma filha por causa de uma sogra. Sendo que tem tantos outros motivos, tipo adultério, mentira, outras coisas que isso não deveria ser... Não deveria, gente, não deve ser motivo de separação. Ele tem que mudar, ela tem que conversar com ele, ela tem que... Não, e a gente tem que orar para não ser essa sogra. É isso aí. Porque a gente pode ser pedra de tropeço isso na aí. relação dos nossos filhos. E isso acontece sutilmente, porque uma sanguínea, ela tem mania de querer ter o poder. Sim, controladora. Né? De controladora. Então, a gente precisa se colocar no lugar de que não tem mais esse poder, Verdade. não tem mais essa influência, e tem que dizer, meu filho, eu vou lhe aconselhar, eu acho que é isso e isso, mas você Faça suas escolhas. que tem que escolher. É isso aí. Eu não vou me meter, entendeu? E outra coisa, ser melhor amiga das noras. Gente, meu Deus, isso Tem daí é que uma ser. coisa que eu vou fazer muito, meu Deus, eu me tô bem. Muito, porque se tu for amiga das tuas noras, elas vão te amar. Verdade. E ele vai vir Tu realmente ganha filhas. Ganha. Eu vou ter filhas. Eu não tive filha, mas eu tô esperando 2 filhas. É verdade, tô esperando 2 filhas. Pessoal, cadê a menina? Tá chegando. Tá chegando, vai chegar 2. Vai chegar 2. E elas já Amém, nasceram. Amém. Eu falo sempre, toda noite eu oro, Verdade. Senhor, que as minhas filhas, que vão ser minhas noras, estejam sendo criadas Amém. como princesas, como eu tô criando 2 príncipes para Amém, elas. amém. Eu oro toda noite com eles. Também oro assim, olha. Eu oro. Eu oro pelas mulheres dos meus filhos. Eles ainda nem oram por elas, mas eu já estou Eu oro orando. junto com eles. Não, ele não, o mais novo não ora, não. Ele falou, não quero orar pela minha mulher ainda não, mãe, pelo amor de Deus. Ele é todo metódico, né? Não. Aí eu, tá bom, então, mas eu estou orando pela sua Mas mulher. eu orei antes deles nascerem. Amém. Eu já orava, porque quando eu recebi a promessa de que só seriam homens que eu teria, eu já comecei a orar pelas Amém. noras. Amém. É muito importante isso. Verdade. É verdade. É o pilar. E o filho também não é feliz. Esse rapaz, ele não é feliz. Não é. Ele vive numa constante... Em cima do muro, gente. é. Numa guerra. Verdade. Se ele se tem- posiciona e ele... É verdade. Se ele coloca a mãe no lugar e a esposa no lugar, que deve ser, ele ia verdade. viver em paz. Verdade. Né? No início ia ser problema, né? Como foi comigo. Mas depois é tranquilo. Amém. É tranquilo. Olha, eu tô triste porque já estamos acabando, mas como foi gostosa a nossa conversa. Verdade. Manda um recado aí pra galera que ficou até agora assistindo a gente. E, de verdade, muito obrigada pela presença, viu, Débora? Amém. Obrigada eu pelo convite. E aí, quem quiser, o meu Instagram é Débora, com H no final, Amorim. Escreve aí, ó. Olha, gente, quem for me seguir lá, o meu Instagram não tem uma... É porque fala bem assim, qual é o teu nicho? Mano, meu nicho é tudo. Ela mostra a vida dela toda. É medicina, é É. direito, é mãe, é loucura, porque tudo no mundo acontece comigo, né? É um dia bem, outro dia mal. É uma mulher bem posicionada de opinião, tá? Então, eu digo tudo. É política, é religião, é tudo. Eu gosto de me posicionar, eu não gosto de ser em cima do muro. É. Então, assim, tem gente que se incomoda um pouco, porque eu sempre digo, eu sigo gente que não pensa como eu, mas que eu sigo. Tem gente que vem criticar, eu digo, minha irmã, é só tu apertar aí. Isso, Vá isso. com Deus, Roberta. Siga essa pessoa, vá com Deus, né? é. Então, assim, o meu nicho não é um só, viu? É a minha vida. É mãe, um dia consegue, outro dia não. Um dia faz mal feito, outro dia faz bem feito, né? É uma verdade. pessoa imperfeita tentando ir pro céu. É verdade. Poxa, obrigada, Débora. Obrigada a vocês que assistiram essa deliciosa entrevista. Eu amo quando vem alguém para falar do Senhor aqui, mas falar sobre casamento e fé foi muito interessante. Então, fiquem ligadinhos para o próximo programa. Um beijo.